profecia a respeito do rebento de Jessé, a raiz de Davi, profecia a respeito de Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, versículo 3, diz assim o texto sagrado: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Essa profecia, dentro daquilo que nós temos estudado e aprendido na quarta-feira passada, relembrando o conceito de obediência. O conceito de obediência bíblico não é o conceito de obedecer, porque obedecer é uma coisa e obediência é outra coisa totalmente diferente. Um filho pode ser extremamente rebelde aos seus pais e ser obediente. O pai pode dizer para ele ou a mãe: lava essa louça, menino, e ele vai lavar a louça porque a mãe assim o mandou e determinou. Ele foi obediente? Ele está debaixo de obediência, mas não quer dizer que ele foi obediente. Falar e fazer, dentro do conceito bíblico, não necessariamente o torna conhecedor do que está se fazendo. E Jesus entendeu bem isso, quando ele anda com os apóstolos e vira e mexe, Jesus dá uma questionada neles. O que o povo aí diz que eu sou? Você é Elias, você é isso, você é aquilo, você é um profeta, você é João Batista que ressuscitou e diz: está aí, quem vós dizeis que eu sou? Então Pedro disse: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E então Jesus assevera a responsabilidade daquilo que Pedro tinha dito. Ele disse: bem-aventurado é tu, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Depois João entende isso e ele fala: ninguém pode dizer Senhor, se não for Senhor Jesus, se não for pelo mover do Espírito. Mas a gente vê um monte de gente aí fora falando Senhor Jesus. Então quer dizer que o Espírito Santo está se movendo nesse povo para todo lado? É óbvio, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha em todos os corações. Mas quando a Bíblia acentua este mover de Senhor, o primeiro lugar que dá, o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, nós somos tomados por uma consciência de obediência, de urgência. Nós somos tomados por atitudes que são verdadeiramente pleiteadas pelo nosso espírito e não mais pelos desejos da nossa carne. Agora entramos, não mais obedecemos, mas agora somos obedientes. Não estamos mais de acordo com a ação, mas estamos recebendo de Deus a continuação do reino. Jesus diz, e exemplifica bem na Bíblia, ele diz que o pai chegou para um filho e disse: filho querido, você pode ir lá na vinha trabalhar o dia todo? O que o filho respondeu? Não vou. Então o pai sai daquele filho e vai para o segundo filho e diz: filho querido, você pode ir na vinha trabalhar o dia todo? O que o filho responde? Eu irei. Mas o primeiro que disse que não ia, arrependido foi. E o outro que disse que ia e não foi. Qual dos dois lhe parece perfeito, melhor, ascendente, crescente diante do seu pai? E então o que foi a resposta deles? O segundo, né? Não, o primeiro. Porque quando ele recebe a ordem, ele se nega a essa ordem, mas arrependido, ou seja, ele traz ao seu coração um senso de obediência e, despertado a isso, ele age. Foi. O outro, quando ouve o apelo, o que faz? Ouve e automaticamente: eu vou fazer, isso é fácil, eu vou fazer. Mas na hora de fazer, ele não faz.
Ele não faz. Nós somos de que lado? A igreja desses últimos dias, eu vou exagerar, mas espero que eu esteja errado. 98% da igreja hoje está no segundo patamar. Fazem tudo, dizem tudo, mas não tira a bunda do lugar que está. Essa é a igreja hoje. Não é só nós aqui. Eu conheço muito bem a igreja em vários lugares. E não conheço só igrejas dentro da nossa denominação, que eu prego em muitas outras igrejas que não é da nossa denominação. E é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo diz que vai, todo mundo diz que ora, todo mundo diz que está na mesa, mas não faz nada. Esse povo permanece debaixo de um estágio, e a Bíblia chama isso de desobediência. E a Bíblia diz que o desobediente é alguém que está debaixo das ações da ira de Deus. Porque a desobediência é uma manifestação de rebelião, de insubordinação. E Jesus nunca esteve debaixo desse padrão. Porque Jesus tinha prazer. O que ele falava? O que você está fazendo? Eu ouço o que o meu pai manda e eu assim o faço. Procedo, caminho, executo a vontade de meu pai. Quando Jesus fala isso, preste atenção, ele dá absoluta certeza, no texto grego, isso é absoluto, que ele tinha outro desejo no seu coração. Ou seja, obedecer necessariamente nos coloca num ato de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento de fé. Se nós não desenvolvemos, nós ficamos parados. Quem está debaixo de maldição recebe doenças, complicações, confusão mental. Às vezes a pessoa está bem fisicamente, tem doença, mas é uma topeira, é burro de cabeça, é demais de tanso, faz negócio ruim, se enrola com coisa que não tem nada, está debaixo de desobediência. Mas pastor, eu temo a Deus, oro, estou lá na igreja direto, mas é desobediente. Porque a desobediência não se expressa apenas em atos. A desobediência é como aquele filho parado diz, espera aí, meu pai pediu para eu ir para o campo, e eu disse que não ia. Puxa, que mancada. Arrependido, levantou-se e foi. Olha só, obediência é um ato que transforma o nosso campo. O que é aquele campo? Vai para o campo. O que ele queria? Ele queria ir para o campo? Claro que não. Queria trabalhar no sol quente, o dia todo na vinha. Não quero. Não, muito obrigado, pai. Esse convite eu deixa para outro. E ele vai para o outro queria ir para a vinha? Também não. Mas ele diz para o pai, puxa, se eu disser que não vou, vai ficar aqui triste. Então eu vou dizer para ele que vou. Mas não foi. O que aprove, o que agrada, o que dá sentido diante de Deus? O que obedece. E na maioria das vezes, aqueles que dizem não para o Senhor na primeira vez, e são quebrantados pelo Senhor, esses entendem o que é obediência. Deus não quer um monte de vaca de presépio na igreja, não, meu filho. Que o pastor fala, vire para a direita, e as cabeças tudo para a direita. Agora para a esquerda, tudo para a esquerda. Agora fica em pé, tudo em pé. Aqui não é Domingão do Faustão, aqui não é Silvio Santos, amigas e colegas de trabalho. Vamos ver o que vai dar. Não estou aqui para fazer palhaçada. Eu estou aqui para que você entenda que a obediência que Deus quer gerar na sua vida é uma obediência que quebranta o seu coração profundamente. E é uma obediência que vai completamente contrária a tudo que você deseja na vida. A tudo que você deseja na vida. Isso é conhecer a obediência. Não quer dizer que você é obediente ainda. Isso é conhecer a obediência. Por isso começamos por Isaías, para que você possa entender com clareza. O texto diz, versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. Primeiro, ele foi impactado internamente. Essa era a ação do Messias. Mas por que? Essa era a característica de Jesus, não nossa. Como não? E nós somos o que hoje sobre a terra? Explanação das mesmas caras que Cristo teve. Os mesmos desejos, as mesmas expressões.
Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Como é que a gente pode julgar sem saber o que ouviu e o que viu? Tem condição? Ele julgava por causa de quem? Por causa de quem? O versículo no começo diz: porque ele se deleitava no temor do Senhor. Então, era a vontade de Deus que caía sobre a sua vida, e ele conseguia julgar, ainda que não tivesse visto, e conseguia entender, ainda que não tivesse escutado. Quem é esse cara? É Jesus. E sabe quem é que Deus está dizendo que pode agir dessa forma nesse mundo perverso? Eu e você, que temos o Espírito Santo. Mas o que falta para nós? Deleitarmos na obediência. Muito difícil. Às vezes nos comportamos como, já falei semana passada, como adolescentes. Não tenho nada contra a classe dos adolescentes, dos quais amo muito nessa igreja. Mas é uma fase onde fala e não cumpre. E aí o que nós olhamos e falamos? São adolescentes. Mas eu tenho absoluta certeza que os meus adolescentes aqui na igreja, daqui 5 anos, eles vão falar e vão cumprir. Por quê? Porque o tempo vai chegar sobre a vida deles e eles vão amadurecer. É característica dessa. Agora, uma igreja que passa a vida inteira dizendo isso e não sai. Ô gente, você já imaginou um adolescente de 40 anos? Ô mãe, onde é que a mãe botou meus tênis? Meu filho tem 40 anos, meu filho. Tu cuida dos teus tênis. Eu não sei onde eu botei, mãe. Me ajuda aí, mãe. Ô mãe, dá um trocadinho aí para mim, mãe, para eu dar uma saída com a minha mina. Quantos anos tem, filho? 52 anos. Dá um pouquinho do teu aposento, mami. O que a mami ia dizer para um piá desse? Não precisa dizer nada não, meu filho. Só me chamar na casa e nós amarrar ele, bem forte, camisa de força, e internar na coluna. Tá louco? Tá variado. Agora a igreja age assim e ninguém diz que a igreja está variada, está fora da casa. Ela não está tendo percepção, ela não se percebe no deleite do temor do Senhor. Porque obediência não é algo que se cumpre à vista dos homens. Obediência é algo que se tem profundamente no coração. Profundamente no coração. Por isso, então, pode-se ouvir o que o salmista mesmo disse: eu guardo tua palavra no meu coração, para que o procedimento do meu caminhar seja o que? Digno de eu não pecar contra ti. Mas eu preciso guardar. E aí eu vou caminhar. E eu vou dar minhas cabeçadas. E eu não sou perfeito e eu ainda vou errar. Mas eu sei de uma coisa: eu vou fazer de tudo para não pecar contra ti. Isso é o que o texto está dizendo. Vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, como que alguém que se diz cristão é dominado por algo que não é espiritual? Você pode me explicar isso? O que nós fizemos com esse texto aqui, gente? Se a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, como é que nós podemos estar dentro da igreja convivendo com pessoas que não aceitam as instruções do Espírito, as correções do Espírito, as ações do Espírito? Não aceita. Como nós podemos dizer que somos espirituais? Mas ele está deixando com clareza. Ora, o homem natural, ele não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele julga todas as coisas? Para condenar? Não, meu filho, para andar. Esse texto é bom. Só me explique como é que nós ia traduzir. Ah, pastor, errar na tradução? Não é errar, meu filho. Agora, se tu me traduzir de um jeito melhor, eu até posso escrever lá para a sociedade bíblica e dizer para eles mudar a palavra. Não existe palavra.
No grego aqui está dizendo, sabe o que, meu querido? Que quando a pessoa tem um discernimento espiritual, ela julga todas as coisas, porque ela anda no meio do ímpio, e vê o ímpio fazendo a impiedade, e ele não procede como ímpio, ele procede totalmente diferente do ímpio. E aí o ímpio se acha o quê? Incomodado. Isso nunca aconteceu com você? Você está num lugar e daqui a pouquinho uma pessoa diz, você me incomoda. Sim, mas no que eu te incomodo? Não sei, mas eu não quero saber de você. Tudo bem, você não quer saber de mim. Mas o que eu fiz para ti? Não sei, mas eu não te suporto. Aconteceu já com você isso aí? Mas por que você não me suporta? É porque você é justo. É que você discerne as coisas espiritualmente. E ele começa a olhar para a sua vida, e a vida dele é uma esculhambação, uma bagunça, ele não discerne nada, ele está cego, ele não consegue andar. E aí o que acontece? Fecha o tempo, meu filho, ele não consegue entender. E isso é sofrer um pouco da obra de Cristo na nossa vida. Isso é um... Agora, o que me dói o coração é quando dentro da igreja nós fizemos os nossos irmãos sofrerem por ignorância nossa. Quando dentro das nossas casas os maridos fazem as esposas sofrerem, as esposas fazem os maridos sofrerem, os filhos fazem os pais sofrerem, os pais fazem os filhos sofrerem, por falta de discernimento. Porque a Bíblia diz que ele julgaria alguma coisa, irmão. Ele seria um bom pai, mas seria um péssimo marido. Olha o que o homem espiritual é. A Bíblia que está dizendo isso. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele anda com o procedimento correto diante de todos. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Dá para mudar? Dá para na igreja ser uma pessoa legal, em casa ser um capetão? Não dá. A Bíblia diz que ele julga todos, ele procede, ele caminha dignamente diante da mãe, diante do pai, diante do filho, diante da esposa, diante do marido. Ele anda dignamente. Essa é a verdade. Para encerrar, Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Isso é uma consequência da obediência. Por quê? Porque você vai ver que o versículo 7 do mesmo capítulo, vamos voltar ali só para você entender o contexto, para não dizer que eu estou pregando heresia aqui na igreja. Ele, quem? Jesus, nos dias da sua carne, sua fraqueza, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus, nos dias de sua carne, ofereceu forte clamor, lágrimas e orações. Nós temos um entendimento não de obediência, não de obediente, mas de obediência. Por quê? Porque nós, é para fazer, nós fizemos. Mas veja o que o texto está dizendo. Jesus, ele era sem pecado. Olha só, Jesus já era sem pecado. Ou ele pecou quando estava aqui na carne? Não. Nós que pecamos na carne, entendemos que se nós estivermos obedecendo a Deus e não estivermos fazendo nenhum pecado feio, essa é a nossa concepção, então nós estamos agora diante de Deus corretos. Amado, escute bem. Se você não pecar fazendo nenhum pecado feio, te dá a garantia que você está diante de Deus, então me explique por que Jesus ficou chorando, suplicando e orando, se ele já estava santo e não precisava de ter nenhuma vida de conduta, porque ele já não tinha pecado. Pode me explicar? Você pode me explicar? Claro que não, porque o texto está dizendo que Jesus manifestou isso para revelar a todos a obediência a Deus. A obediência não é estática, não é parada. A obediência é dinâmica, é virtuosa. Vê se é isso. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e por ter sido sofrido, conquistado,
A Bíblia diz no versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por que ele passou por tudo isso? Para revelar o quê? A sua santidade? A sua obediência. É o que o texto está dizendo ou não é, minha igreja? Você está vendo como nossa cabeça é lesa? Como nós às vezes queremos impor para Deus: não, eu vou ser santo, eu vou me santificar, eu vou ficar uma semana de jejum. E às vezes Deus quer que você fique uma semana lá na beira da estrada, com os gays, com as prostitutas, amando, respeitando, batendo papo com eles, fazendo com que a justiça que há em você impacte o coração deles, até que no final da semana eles vão dizer para você: sai do nosso meio, porque nós não gostamos de você aqui perto. Nós falamos palavrão, nós cantamos os outros, e você está aqui uma semana do nosso lado, e você não faz nada. Sabe o que é isso? É a obediência que impacta corações. Mas muitos daqueles vão dizer: o que você tem de diferente, nós queremos ser igual a você. Há quase 30 anos atrás, a Praça Central, 15 de novembro de Florianópolis, foi tomada por todo tipo de aquele pessoal hippie. E passavam todos em volta, e cada dia tinha mais, e cada dia tinha mais. E Deus toca no coração de uma menina, uma moleca, que hoje é uma senhora, a Bugra. Quem conhece a história da Bugra lembra muito bem. Quem conhece a Bugra aqui, levanta a mão. Só a turma aqui. E ele toca então o coração da Bugra e bota ela: eu quero você na praça. Bugra se veste de hippie, deixa o cabelo crescer, bota aqueles rastafari. Bugra vira uma Bugra mesmo. Tanto é que o nome dela é Bugra, porque foi eles que deram esse nome para ela de Bugra. E ela então arruma a sua tenda e entra no meio dos hippies. E ela chega lá com Bíblia na mão, com um folhetinho, e começa a esfregar Jesus na cara dos outros. É assim que ela fez? Lógico que não. O que ela foi fazer? Anel, pulseira, colar, brinco, e botava para vender. E ela ficou ali uma semana. Ela ficou ali 2 semanas. Ela ficou ali 3 semanas. Ela ficou ali 1 ano. E depois de 1 ano ela disse: eu acho que chega, eu já demonstrei tudo que Deus podia revelar através da minha vida. Fui obediente, Deus mandou eu ir para lá, e eu fui. Um dia eu quero ver se eu trago a Bugra para vocês verem como Deus chama alguém mais doido para estar lá. Então o que acontece com a Bugrinha? Ela, depois de 1 ano, quanto tempo lá, não sei, 6 meses, 1 ano, ela diz: eu vou parar com esse serviço, chega. E aí ela vai lá falando com a turma: acho que eu vou desistir, vou parar. E o que o pessoal fala? Se reúne todos, não sei, uns 4, 5, chegam perto da Bugra e dizem: não vai parar não. Porque se você sair do nosso meio, vai sair uma luz da qual nós nunca vimos sair do nosso meio. Porque há algo de justiça dentro das tuas atitudes. E ela disse: puxa, mas eu pensei que ninguém me via. E eles falaram: você tem algo especial, você tem algo novo dentro de você, e você está esse tempão todo com a gente. Você não pode sair daqui, você tem que dizer para nós o que é que você tem. E então a Bugra abre sua boca nas primeiras vezes e confessa o tamanho do amor de Jesus por aquelas vidas. E muitos desses se convertem, entregam sua vida ao Senhor. E ela monta uma igreja quase dentro daquele lugar. Hoje Florianópolis tem um projeto chamado Projeto Siloé. Projeto de grande impacto que resgata viciados, resgata tudo que é tipo de pessoas do meio da rua. E eu conheci muitas pessoas que saíram, que passaram pelas mãos da Bugrinha. Por que é tão difícil para nós entendermos o que é obediência? Porque a gente lê o texto e a gente não entende que esse texto ele não está trazendo apenas a salvação, mas está manifestando o autor, mas ele está dizendo, eu sempre falei que a carta aos Hebreus não é uma carta de salvação, é uma carta de doutrina, de edificação, uma carta de conservação da fé, de desafiar. E ele está dizendo que tudo isso Jesus fez e foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna e oferece a salvação para todos que lhe obedecem. O objetivo deste capítulo é manifestar a obediência de Jesus. Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, por que ele foi exaltado, glorificado, apresentado diante de Deus? Porque era santo? Ele já era antes mesmo e depois também foi. Sabe por que ele foi? Porque obedeceu. Viu como nós não entendemos muitas vezes? Como faz diferença um filho que obedece em casa às normas e às condições de um pai?
e de uma mãe. Gente, ninguém vai aprender a ser obediente fora de casa. Escuta o que eu estou dizendo. Filho obediente para Deus começa dentro de casa. Por isso que os pais têm muita responsabilidade em educar os filhos. Porque quando os filhos não são obedientes aos pais, esse filho nunca foi obediente a Deus. E não tampouco será, porque às vezes o pai ensina como ele pensa que obediência é. Enquanto que nós estamos ensinando, biblicamente, obediência não é nada a ver com o mundo. Faz e eu agradeço. Não, não é essa obediência. Agora vamos entrar aqui no finalzinho para nós ir embora de vez. Versículo 11. A esse respeito, como já li, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Às vezes é difícil. Tem uns cabeçudos aí que estão com a cabeça velha que é um balão. Outros já estão dormindo mesmo porque não entenderam nada do sermão. Mas, como eu li, as coisas espirituais é para homem espiritual. Quem vem na carne, vem, vai, uma hora vira espiritual. Tendes tornado tardios em ouvir. Outros são, com todo respeito, tapados. Não consegue escutar. A múmia. Né? Mas isso tem em todo lugar. E a gente carrega as múmias, fazer o quê? Versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, caminhando e desenvolvendo pelo tempo, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, o que ele é? É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que... O que diz o texto aí? O que diz? Ué, estão todo mundo lendo Bíblia, só eu que estou lendo. O que diz aí? Pela prática. Precisa praticar para ser obediente, né? Não é saber. Obediência é prática. Obediência é prática. Não é saber das coisas. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é que a gente consegue discernir? Orando, vem uma coisa do céu, agora eu consigo discernir. Obediência, gente, obediência. 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 Pode botar isso como 1 mais 1 é 2. Todo filho obediente, ele consegue discernir. Vem aquela menina piriguete para desviar ele do caminho, ele olha bem e diz, essa aí não serve para mim. Por quê? Cara, bicho é esperto, bicho. Aí os burros, sabe, os analfabetos, os múmia, vem a piriguete da escola, dá 2 rodadinhas, ele, estou apaixonado. Ai, pastor, estou amando uma menina lá na escola, ela é o máximo. Não tem discernimento, cabeça oca. Você está rindo? Porque isso acontece com as múmias. Mas aí os grandes. Tem uma mulher em casa, lava para ele, passa para ele, limpa para ele, cuida dele, serve ele. Ele sai para a rua, passa o vento, levanta a saia de uma mulher, ele dá uma baixada para ver se ele consegue ver alguma coisa. Cabeça oca. Múmia. Consegue discernir. Porque fica olhando a bunda das outras, porque a dele não serve. Sabe o que é isso? Sem discernimento. Com todo respeito, uma besta quadrada que não pode ir para o céu. Esse não pode, não tem condição de uma pessoa dessa chegar no céu. Só mesmo pela graça. Só pela graça. Só pela graça. Aí a mulher tem um marido joia, um marido 10, um marido em casa, um marido presente. Mas aí o vizinho fica o dia inteiro lá, puxando peso. Chega em casa, vai lá sem camisa, vai estender a luz e ela fica debruçada na janela. Ai, se ele fosse assim, vai com ele. Quando ele te der uma direita no zóio, a Maria da Penha te fecha a cara, aí tu vai lembrar da saudade do outro e dizer, que maridão que eu tinha. Tapada, cega, estúpida. Não consegue ver que o princípio de Deus é obedecer. É óbvio
que existem homens mais belos na face da terra do que eu aos olhos da Janice. É óbvio que existem homens mais musculosos, mais fofinhos, mas nenhum homem preenche a vida dela se não for eu, porque ela tem um coração que obedece a Deus. Da mesma forma, só existe uma mulher que pode preencher minha vida, que pode sustentar as minhas lamúrias, que pode acrescentar o meu coração e que pode me realizar como um homem completo. Sabe quem é? É Janice. Mas nenhuma outra, que pena, nenhuma outra tem espaço. Por quê? Porque quando eu e Janice nos casamos, nós fomos diante de Deus e falamos para Ele que nós íamos obedecer. E o Senhor nos uniu. Como é que nós vamos agora ficar botando outras coisas no meio? Da onde virá isso? Isso é para criança. Isso é para adolescente. Isso é para inepto na fé. Isso é para quem não conhece Deus e nunca foi penitente e nunca teve um coração obediente. Aí ele busca o quê? Coisas espirituais, né? Que ele discerne o bem e o mal. Não, ele busca coisas carnais. Aí ele chega para o pastor e diz: ó, pastor, não dá mais ficar com a minha mulher, eu preciso trocar a minha mulher por outras duas. Troca, meu filho, vai, Deus te abençoe, viu? E o capeta te recompense. Sem nenhum discernimento, sem nenhuma maturidade, sem nenhuma consciência de reino.